Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando os eminentes colegas, a começar com o nosso estimado desembargador Francisco José Menche, o nosso vice-presidente e corregedor eleitoral, os desembargadores eleitorais Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil Moraes, desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvalli e desembargador eleitoral Miguel Ramos. Uma saudação muito especial ao nosso procurador regional eleitoral, Dr. José Luiz Pumes, uma saudação ao Dr. Rogério Vargas, que, como diabo de secretaria, a sessão, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários da casa. E saudação aos advogados que ou nos assistem ou que irão atuar na sessão, como é o caso do Dr. Júlio César de Lima Prates. E, por fim, a saudação à nossa audiência, sempre muito fiel, sempre muito seletiva, que muito nos honra com a sua participação visual que seja nessas nossas sessões. E dando início aos julgamentos, o primeiro feito que vai a julgamento é um recurso de prestação de contas, final 50515, proveniente de Santiago. Nelson Peraca Abreu é o recorrente e o relator é o eminente desembargador Gerson Fischmann. Fará a sustentação oral o Dr. Júlio César de Lima Prates, pelo recorrente. Dr. Júlio, tem a palavra. Dr. Júlio tem a palavra. Dr. Júlio, o senhor está com o microfone fechado. Dê uma olhadinha aí para abrir o microfone, então. Está correto agora, Excelência? Perfeito, o senhor tem a palavra. Bem, então, eu repito, eu saúdo a Vossa Excelência e, na sua pessoa, saúdo aos demais desembargadores, componentes da Corte. Minha saudação cordial ao representante da Procuradoria Regional Eleitoral e aos demais servidores da Casa. Excelências, este caso, ao meu ver, é um caso que tem uma pequena complexidade, né? Perto dos grandes casos que envolvem, que a gente conhece, né? Eu mesmo já estive nessa corte aí por mais de uma ocasião, né? com casos bem mais complexos. O que houve nessa eleição foi um problema que eu reputo como de inabilidade por parte dos procuradores, dos contadores, né? Porque os candidatos a vereadores, eles pegaram contadores diferentes. No nosso caso aqui, do PDT, que eu sou advogado do PDT, eles pegaram 3 contadores. E um dos contadores, ele simplesmente, nós mandamos as procurações para ele, a parte física, mandamos a procuração digitalizada, e ele sequer trouxe para nós dar o visto ou mesmo para juntar a procuração. O contador não fez isso. Todos os senhores conhecem, é o mesmo contador que gerou uma multa de 88 mil para o deputado estadual Bianchini, Miguel Bianchini, o bombeiro Bianchini, né? Devido a um erro que ele cometeu. Mas, enfim, foi o contador que cinco vereadores do PDT o contrataram, e nos 5 ele cometeu o mesmo erro. Ele não juntou as procurações e não trouxe a prestação de contas para nós dar o visto, etc., né? E passou-se esse erro.
A verdade, quando eu terminei a eleição e fui prestar serviço em Gramado para um deputado federal que queria que eu elaborasse alguns projetos de leis para ele, uma PEC para a bancada a qual ele representa, né? E me afastei de Santiago. Quando eu soube, estava faltando a procuração do vereador Nelson Abreu. Imediatamente eu juntei a procuração de forma extemporânea, porque ela teria que ter sido juntada pelo contador, e ele não o fez. E eu considero isso, assim, com devido respeito, com a devida vênia, né? Um caso, assim, embora eu dê toda a razão ao procurador Venzon. Ele tem razão, foi faltando e está faltando, né? Agora, Vossas Excelências se deparam continuamente com casos gravíssimos, dinheiro, tá? A mais, problemas nas contas envolvendo recursos com origem não prestada. Esse caso é apenas um caso de uma procuração que não foi juntada, o que eu, como advogado, reputo um erro, sim, né? Mas, no contexto dos grandes erros, grandes e graves erros que acontecem, desvios, problemas inexplicáveis envolvendo recursos, né? Eu até considero isso uma questão menor, né? E o vereador Nelson Abreu, em especial, ele é uma pessoa doente, ele já teve 3 AVCs, né? E ele se recuperou, né? Ele está concorrendo, foi eleito pela 9ª vez em Santiago, foi o mais votado do PDT, e devido a esse 4º AVC que ele sofreu, eu sei que eu converso com o doutor Schultz, que é um médico neurocirurgião de Santiago que atendeu ele me disse que tudo isso é devido ao sistema nervoso dele, ele ficou muito angustiado, porque disseram que ele ia perder o mandato com isso e ele teve um AVC. Está aí a certidão do Hospital de Santa Maria, né, onde ele está internado, ele sequer está exercendo o mandato, né? Assumiu o suplente Montano no lugar dele, né? De tão tenso, nervoso que ele ficou, ele é uma pessoa corretíssima, nunca teve problema de desvio de R$1 nas contas deles, de R$1, que seja, né? Mas, infelizmente, o contador não juntou a nossa procuração da Pagnocin Advogados, a qual eu represento, junto com outros advogados, ele não juntou a procuração, né? E deu esse impasse aí. Não foi a juíza titular aqui de Santiago, a doutora Ana Paula Níquel, que julgou, não é? E eu li o parecer do Procurador Regional Eleitoral, o qual, a rigor, dentro de uma leitura positivista, ele está absolutamente correto. Mas eu pediria a Vossas Excelências, dado a compreensão, a tolerância, ao grande entendimento e à grande sabedoria de Vossas Excelências, para entenderem que isso aí é uma questão até de pouca importância, embora seja um erro jurídico, né? Mas não é um caso de desvio de dinheiro não explicado, de recursos, né? É uma questão de apenas um erro de não ter juntado uma procuração. Então, nesse aspecto, eu pediria até clemência aos senhores, dada a situação do vereador Nelson Abreu, que está vítima de um AVC, e eu tenho certeza que, se ele receber a notícia que ele foi absolvido, né, ele vai ter mais força para se recuperar, porque isso aí se abateu sobre ele, que é uma pessoa muito correta, muito justa e muito honesta. Ele ficou totalmente transtornado com essa situação. Então, eu pediria mais, assim, a título de clemência dos senhores, né? Até porque ele nem está exercendo o mandato, o Montano, que é o suplente, já assumiu no lugar dele, né? Então, eu exponho isso, admitindo, porque eu não sou de mentir. Não, eu não vou fazer fantasia para os senhores, que são as mais lúcidas inteligências do Estado, né? Vocês não são bobos, né? Para chegar aqui e inventar desculpas frias. Não foi juntada a procuração no tempo hábil pelo contador, e eu só fui saber disso quando eu estava já prestando serviço em Gramado, né, para um deputado federal que queria que eu elaborasse uns projetos de leis para ele, uma PEC para a bancada do partido dele, né, porque eu afora se
advogado, eu também sou sociólogo, né? E eu estava fora daqui, imediatamente eu juntei, mas juntei de forma extemporânea, né? Deixando isso bem claro. Então, eu pediria a Vossas Excelências assim, um voto de muito mais piedade e clemência do que um debate jurídico propriamente dito. Eu agradeço muito a fineza e desejo a todos boa sorte e que Deus abençoe todos os corações. Muito obrigado, Excelência. Pumes. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, digníssimo presidente dessa corte, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais integrantes da corte, cumprimento o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da Justiça Eleitoral, cumprimento também os senhores advogados, especialmente o doutor Júlio César, que acabou de sustentar, uma saudação também especial à nossa assistência. Senhor presidente, o caso juridicamente é simples. Fico sensibilizado com a sustentação do doutor Júlio César de Lima Prates e com a situação do seu constituinte. Não obstante, não é possível relevar a ausência de advogado, de procuração outorgada ao advogado na prestação de contas, porque a resolução 23.607 do TSE expressamente estabelece, no artigo 74, parágrafo 3º, que quando for constatada a ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado para prestação de contas, essas devem ser julgadas não prestadas. E a constituição de advogado na prestação de contas, diante do seu caráter jurisdicional, é exigida igualmente na prestação de contas simplificada, conforme o artigo 53, inciso 2, letra F, combinado com o artigo 64 da resolução TSE 23.607. Esse artigo 64, que estabelece que a prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas A, B, D e F do inciso 2 do artigo 53, a linha F, esta de que se trata no caso concreto. E eu anoto que a juntada da procuração a destempo não é suficiente para regularizar a situação, uma vez que não é mais possível o exame pela unidade técnica neste momento. O que poderá ser feito posteriormente no pedido de regularização das contas que poderá ser proposto pelo ilustre advogado. Com essas considerações, então, o Ministério Público Eleitoral está se manifestando pelo desprovimento do recurso. Bem, desembargador Fischmann. Senhor presidente, em seu nome, saúdo todos os demais integrantes da Corte, saúdo o ilustre representante do Ministério Público, doutor José Osmar Pumes, saúdo também o doutor Rogério Vargas, Secretaria-Sessão, em nome de quem estendo a saudação a todos os servidores da Justiça Eleitoral, e uma especial saudação ao doutor Júlio César, que usou da tribuna e, como referiu o Ministério Público, evidentemente nos sensibiliza a situação retratada. E entendo e cumprimento o doutor Júlio pela posição como advogado de sustentar, inclusive, no aspecto mais pessoal e até emocional. Mas a questão, senhor presidente, caros colegas, ela realmente é singela, como disse o doutor Pumes. Se trata de uma sentença que declarou as contas não prestadas, uma vez que descumprida a regra da necessidade da outorga de procuração. E mesmo ajuntada, e é compreensível a explicação do doutor Júlio da tribuna, de que o contador deveria, mas, enfim, são questões que refogem. Sei que o doutor Júlio vai ter essa consciência de perceber, e, aliás, cumprimento também pela lealdade da tribuna reconhecer que a juntada foi extemporânea. E essa juntada extemporânea não é suficiente para ser motivo de reforma da sentença. E a questão, doutor Júlio, não sei se eventualmente o seu cliente nos assiste ou nos ouve, não se trata aqui de uma propriamente condenação, é uma ação em que as contas foram julgadas não prestadas e, pela própria legislação, com o trânsito em julgado, é possível regularizar as contas. A consequência é que, nesse interregno, não há a obtenção de certidão de quitação eleitoral e as contas ficam abertas, mas a regularização é admitida. De modo que, com essas singelas acréscimos ao que já foi dito, eu estou
mantendo, então, a sentença, porque é razoável, no caso, o entendimento de que elas não foram prestadas na forma que a lei exige. É nesse sentido que encaminhei o voto, senhor presidente. Bem, todos os colegas já encaminharam votos acompanhando o eminente relator, o que proclama o resultado. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. Termino as preferências. O segundo da pauta são embargos de declaração, final 156/72, Jacques Gonçalves Barbosa, e requerida uma exceção de suspeição, a juíza eleitoral da 45ª Zona Eleitoral de Santo Ângelo. Relatoria do desembargador Meixo. Desembargador Meixo. Eminente presidente, Armínio Abreu Lima da Rosa, eminentes colegas, os presentes e os que estão de forma remota, ilustre procurador regional eleitoral, doutor José Osmar Pumes, ilustres advogados presentes, especialmente o doutor Júlio César de Lima Prates, nosso prezado doutor Rogério Vargas, secretário judiciário do TRE, servidoras, servidores, senhoras e senhores, e também cumprimentos à nossa seleta audiência. Eu estou encaminhando, senhor presidente, voto pela rejeição dos embargos de declaração. Todos estão de acordo, proclamo o resultado, rejeitaram os embargos de declaração unânime. Seguinte da pauta, recurso em prestação de contas, final 39990, de Ametista do Sul, Carolina Lucieto, recorrente, relatoria do desembargador Meixo. Aqui eu tenho anotada a divergência. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, neste caso, as contas foram desaprovadas em virtude de extrapolação no limite de gastos com recursos próprios, aplicando multa em valor correspondente a 100% da quantia em excesso, e gasto no valor de R$ 416 com combustíveis, sem registro de locações ou cessões de veículos que justificassem tal gasto, em desacordo com o artigo 35, parágrafo 11 da Resolução 23.607. Quanto à primeira irregularidade, R$ 390 foram utilizados pela recorrente, superando além do limite para a utilização de recursos próprios. A candidata poderia ter doado para a própria campanha a quantia de R$ 1.230,78, porém doou R$ 1.621 em moeda corrente. Diante disso, entendemos cabível a aplicação do princípio da igualdade na disputa eleitoral, porque outros candidatos certamente cumpriram o dispositivo legal e limitaram seus gastos de campanha com recursos próprios. A recorrente não o fez, desequilibrando dessa forma a disputa de forma ilícita. Daí a necessidade de desaprovação das contas e aplicação da sanção prevista no artigo 27, parágrafo 4º da Resolução 23.607. Quanto à segunda irregularidade, a recorrente afirma que, de fato, o veículo e placas MCH 5704, GM Celta, foi usado na sua campanha e que, embora não tenha efetivado a transferência para o seu nome junto ao Detran, adquiriu por contrato de compra e venda junto a terceiros, tendo inclusive comprovado por nota fiscal a aquisição dos combustíveis e seu consequente pagamento. E alegou também que não comprometeu as contas eleitorais, ao mesmo tempo que se verifica que cumpriu exatamente o que determina a Resolução 23.607, seus artigos 64 e seguintes. Foi acostado pela recorrente cupom fiscal do gasto com combustível no valor de R$ 416, em que constou o CNPJ de campanha, o que, em tese, poderia permitir a utilização dos recursos de campanha para abastecimento. Porém, como se extrai da norma do artigo 35.11, inciso 2, da Resolução 23.607, os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha para abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha decorrentes da locação ou cessão temporária. Portanto, e que tenham sido declarados originariamente na prestação de contas com a apresentação de relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para esse fim. A recorrente alega que o automóvel era de sua propriedade. Além do veículo não ter sido declarado originariamente na prestação de contas, foi trazido aos autos apenas o contrato de compra ICR-LV do suposto vendedor do bem. Anotamos que, ainda que a propriedade estivesse comprovada, a despesa seria irregular, tendo em vista a vedação do artigo 35, parágrafo 6º-A da Resolução 23.607, que reza que não são considerados gastos eleitorais e não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recurso de campanha as despesas de natureza pessoal do candidato com combustível e manutenção de veículo automotor usados na campanha. Portanto, entendemos que deve ser mantida a regularidade
no valor total de R$ 806,22. E aqui também anoto que entendemos que deve ser mantida a sentença que desaprovou as contas em razão de indícios de fraude na prestação de contas, conforme anotado na sentença. Eu peço vênia para ler um pequeno trecho da sentença, onde o magistrado Acó diz o seguinte: comparando a assinatura do vendedor do veículo Jonathan Catani, CPF e tal, contido no citado contrato, e a assinatura do respectivo eleitor, contida nos cadastros da Justiça Eleitoral, é possível constatar a flagrante divergência entre as rubricas, inclusive em relação à grafia do nome do assinante, uma vez que na assinatura do contrato consta Jonas, ao invés de Jonathan, a evidenciar a possível falsidade do documento apostado, elaborado a posteriori, para fins de justificar os declarados gastos com combustíveis. Ademais, convém destacar que, quando do registro de sua candidatura, a candidata não declarou possuir bens, o que corrobora o alegado. Fecha aspas. Com essas considerações, senhor presidente, senhor relator, senhores julgadores, entendemos que as contas deve ser mantida a sentença que desaprovou as contas, não sendo o caso de aprová-las com ressalvas, não obstante o valor reduzido do total das irregularidades, considerando a existência de indício de fraude. É o parecer. Muito bem, desembargador Mendes. Eminente presidente, eu trago aqui, resumidamente no voto, a posição do TSE, julgados do TSE, julgados aqui do TRE, especialmente o desembargador Thomson Flores e dois julgados do desembargador Amadeu Butelli, e também levando em conta que as irregularidades representam R$ 806,22. E o TSE tem aprovado com ressalvas as contas de campanha sempre que o montante das irregularidades represente valor absoluto diminuto, ainda que o percentual com relação ao total da arrecadação seja elevado. Para tanto, a Corte Superior adota como referência o valor máximo de R$ 1.064,10, como uma espécie de tarifação do princípio da insignificância, considerando a quantia o máximo absoluto, entendido como diminuto, conforme demonstram os julgados. E também destaco apenas ser necessária a correção de ofício de erro material na sentença quanto à destinação da penalidade de multa ao Tesouro Nacional, uma vez que o valor de R$ 390,22 deve ser recolhido ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, chamado Fundo Partidário, nos termos do artigo 38, inciso 1º da Lei 9096, de 95. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para aprovar, com ressalvas, as contas de Carolina Lucieto, relativas ao pleito de 2020, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 390,22, a qual deve ser destinada ao fundo partidário. Assim que voto, senhor presidente. Todos já manifestaram votos acompanhamento relator e o resultado do julgamento é exatamente do fecho do voto do desembargador Mendes, agora acrescido da unanimidade. O seguinte, desembargador Mendes, é recurso de prestação de contas, final 14039, Ana Paula Montiel Salines, recorrente, de Dom Pedrito. São casos recorrentes de Dom Pedrito, né? Eu acho que já, inclusive, a relatoria já tocou a vários colegas, do desembargador Silva, do desembargador Fischmann, né? Era daqueles da doutora Aline Gamarra, não sei se estão lembrados. Eu tenho anotado aqui uma divergência. Doutor Pomes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Neste caso, a sentença aprovou as contas com ressalvas, em virtude da utilização de recursos de origem não identificada, depósito feito com o CNPJ do candidato no montante de R$ 1.600, determinando-se o recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional e pagamento de despesas com recursos de campanha provenientes da conta outros recursos no valor de R$ 3.554,12, mediante cheque que não foi cruzado. Em virtude dessa irregularidade, entendeu o juiz Acó que se estaria diante de sobra de campanha, determinando-se a transferência desse valor ao órgão partidário. A recorrente busca a aprovação das contas alegando que
os valores de R$1.000 e de R$600 foram depositados por ela própria, por meio de depósito eletrônico com o CNPJ da campanha, sendo que, ao constatar o equívoco, restituiu os referidos valores à doadora, conforme consta na nota explicativa juntada aos autos, e que os cheques no valor de R$320 e R$88 foram emitidos nominalmente, ao passo que, quanto aos demais cheques, foram apresentados elementos fiscais comprobatórios dos gastos de campanha realizados, através de notas fiscais, recibos de prestação de serviços, cópia dos cheques emitidos para pagamento dos respectivos gastos eleitorais, afastando, assim, possibilidade de comprometimento da lisura do processo de análise da prestação de contas eleitorais. Quanto à primeira irregularidade, notamos que a prestadora, desde o início, incluiu esses valores no extrato da prestação de contas como recebidos como recursos próprios, inclusive anexando nota explicativa nesse sentido. A legislação eleitoral, para valores inferiores a R$ 1.064,10, permite o depósito em dinheiro mediante identificação do CPF do depositante, abrindo assim a possibilidade de ocultar recursos de terceiros com a realização de depósito em dinheiro abaixo do referido valor e inserção do CPF do próprio candidato ou de outra pessoa que eventualmente atue como laranja. Isso porque o CPF nos depósitos em dinheiro decorre de declaração unilateral do depositante, não havendo a rastreabilidade do recurso. Nesse sentido, no presente caso, não se verifica a tentativa de ocultar da Justiça Eleitoral o recebimento de recurso de terceiro, pois, se assim quisesse a prestadora, bastaria ter incluído o seu CPF, ocultando a verdadeira origem do recurso, já que nada lhe impedia de fazê-lo, pois se tratava de depósito em dinheiro, cuja informação do CPF, como dito, é inserida pelo depositante sem controle por parte da instituição financeira. Como a ocultação de recursos de terceiros da Justiça Eleitoral não é feita, logicamente, com a colocação do CNPJ da campanha, mas sim com o CPF do candidato ou de terceiro, entendemos que é crível a alegação da prestadora de que realizou os depósitos com recursos próprios, cometendo equívoco ao incluir no comprovante de depósito o CNPJ da campanha. E assim, por não vislumbrar a existência de recurso de origem não identificada no caso, temos que deve ser afastada a determinação de recolhimento dessa quantia de R$ 1.600 ao Tesouro Nacional a título de RONE. Quanto à segunda irregularidade, temos que assiste razão em parte à recorrente. A unidade técnica constatou que os pagamentos das despesas com o fornecedor Gráfica, Guzmão e Pires se deu de forma irregular, pois os cheques emitidos nos valores de R$ 600 e de R$ 1.650 não foram cruzados pela prestadora, sendo que essa falha se repetiu com o pagamento aos fornecedores Luciana Vacimas, de R$ 268,06 duas vezes, e FML, Sociedade Jornalística Limitada, R$ 360. Por sua vez, os pagamentos aos fornecedores Jornal Ponche Verde Limitada, R$ 320, e Renato Leal Kruger, de R$ 88, foram realizados por meio de cheque não cruzado e não nominal, ou seja, não foi observada a forma de pagamento prevista no artigo 38, inciso 1, da Resolução 23.607. Entretanto, em análise ao sistema Divulga-Can de Contas, é possível verificar que, apesar da emissão de cheques que não foram cruzados, houve compensação na conta dos seguintes fornecedores: FML Sociedade Jornalística Limitada, R$ 360, Jornal Ponche Verde Limitada, R$ 320, Renato Leal Kruger, R$ 88, e Gráfica Guzmão e Pires, R$ 600. Em 19/10, 1.650 em 13/11 e 530 em 13/11. Apesar de não ser observada, no caso, a forma de pagamento prevista no artigo 38, inciso 1 da resolução, foi atendida a finalidade da norma na medida que os cheques foram depositados nas contas de parte dos fornecedores, constando a identificação da contraparte no Divulga-Can de Contas. Remanesce, entretanto, a irregularidade envolvendo os pagamentos supostamente feitos para a Luciana Vacimas, de R$ 268,06 em 29/10 e da mesma quantia em 13/11, pois se deram mediante saque na boca do caixa, conforme se verifica dos extratos bancários, acostados ao processo e no Divulga-Can de Contas. Essas irregularidades, conforme bem destacado pelo juízo, não poderiam ter sido pagas com recurso de campanha, pois provenientes da conta outros recursos, sendo que a exclusão desses gastos gera a recomposição do saldo, constituindo-se em sobras de campanha sujeitos à transferência ao órgão partidário. Finalmente, remanescendo irregularidades no valor de R$ 536,12, bem como erro formal no tocante aos comprovantes de depósito com o CNPJ da campanha e emissão de cheques em desacordo com o artigo 38.1 da Resolução 23.607, deve ser mantida a sentença que aprovou as contas com ressalvas e, nesse sentido, é o parecer pelo provimento parcial do recurso para aprovação das contas com ressalvas, reduzindo para R$ 536,12 o valor a ser transferido ao órgão partidário e afastando a condenação ao recolhimento de R$ 1.600 ao Tesouro Nacional. Obrigado. Desembargador Mendes. No voto, eu procuro examinar as irregularidades, inclusive fazendo um pequeno quadro
Pede para ativar o som aqui, eu não estou. Ah, tá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não precisa? Pedindo, né? Então, como eu dizia, presidente e eminentes colegas, eu procuro analisar exatamente esse quadro demonstrativo, onde temos os cheques não cruzados e cheques não cruzado e não nominal, e mais adiante eu me louvo um brilhante voto do desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, para garantir um tratamento isonômico aos jurisdicionados, também de um processo proveniente de Dom Pedrito, e que também valoriza muito o voto do desembargador Gerson Fischmann. E mais adiante também cito outro voto do desembargador Gerson Fischmann, para concluir que a sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente para que se reconheça como irregulares os gastos do valor de R$ 536,12, em razão da inobservância do disposto no artigo 38, inciso 1º, da Resolução TSE 23.607, de 19, afastado o recolhimento dos valores ao partido político como sobra de campanha. Então, finalmente, encaminho o voto para dar parcial provimento ao apelo, para mantida aprovação com ressalva das contas de Ana Paula Montielsa Salines, ou Salinês, e a determinação do recolhimento do montante de R$ 1.600 ao Tesouro Nacional, afastar a necessidade de recolhimento de quaisquer valores ao órgão partidário, e reconhecer que as falhas na emissão de cheques importaram no montante de R$ 536,12. É o voto que eu encaminho, senhor presidente. Todos já manifestaram seus votos acompanhando o eminente relator, com o que proclamo o resultado. Parcial provimento do recurso, unânime. Passamos agora aos feitos de relatoria do desembargador Fischmann. Recurso em prestação de contas 56717, ao final, Danilo Riffel, o recorrente, procedência de São José do Inhancorá. Tenho aqui também anotada divergência em relação ao parecer, com o que passa a palavra ao doutor Pumes. Senhor presidente, com a licença do doutor Pumes, embora seja sempre um prazer ouvir todos os pareceres na íntegra, inclusive como tem sido feito, mas aqui nós temos procurado reduzir a divergência. Esta divergência é a mínima, é de 1 centavo, porque houve um erro de cálculo na avaliação que fiz aqui no voto, então o voto está exatamente em sintonia com o parecer, apenas com a diferença de 1 centavo. Eu acho que se tivesse um livro de recordes mínimos, nós estaríamos inscritos nele. Então, se ainda assim o doutor Pumes quiser fazer a leitura, não há problema, mas é só destaco essa pequena divergência. A parcial provimento é por um erro de 1 centavo. Confio no cálculo de Vossa Excelência, considerando que sou de humanas, unicamente. Então, eu acho que está superada a divergência. Então, tá. Então, podemos proclamar o resultado, desembargador Fischmann. Então, Vossa Excelência pode proclamar. Deram parcial provimento do recurso, mantida a aprovação das contas, com ressalvas, e reduziu para R$ 1.819,22 o valor da multa fixada a ser recolhida ao fundo partidário. É o resultado. O seguinte, não tem anotado divergência, desembargador Fischmann, é o recurso final 413.63, de Tapejara, recorrente Ivani Jesus Moreira dos Santos. Tapejara também dá recurso, né? É do desembargador Fabrício e do nosso Hermes, aqui do memorial. Aqui. É verdade. Desembargador Fischmann. Presidente, aqui também é um caso idêntico ao anterior, praticamente, que é um excesso de autofinanciamento. Então, na verdade, o voto está sendo encaminhado, como a irregularidade é quase 20%, e, embora o valor absoluto é pouco expressivo, a aprovação com ressalvas mantendo a multa fixada em 30%. É como voto. E é esse exatamente o resultado que agora proclamo agora com a unanimidade. Né? O seguinte, agora o desembargador Butelli, são os embargos de declaração final 17244 de Dom Pedrito, Mário Augusto de Freire Gonçalves, embargante. Desembargador Butelli.
senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes da Corte, em especial os colegas que acompanham a sessão de forma virtual. Saudação, doutor Pumes, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, secretaria de sessão, na pessoa de quem saúdo todos os servidores da casa. Saudação especial também à nossa assistência. Senhor presidente, aqui trata-se de embargos de declaração com alegação de ocorrência de omissão, um vício na não homologação de duas doações efetuadas por Carlos Alberto da Rosa e Carlos Antônio Maciel, de R$ 5.000 cada uma. Segundo os embargantes, teria havido a devida comprovação da origem dos depósitos, que foram inicialmente feitos por cheques nominais, porém não cruzados, como determina a legislação. No entanto, os extratos de depósito bancário comprovariam esta origem dos recursos doados. Efetivamente, nos IDs 27533833, relativo ao depósito de Carlos Alberto da Rosa, e no ID final 4583, relativo a Carlos Antônio Maciel, se encontra devidamente descritas as informações relativas ao cheque depositado, ao nome dos depositantes e o respectivo CPF dos emitentes dos cheques levados a depósito na conta de campanha eleição MAFG, que são as iniciais do recorrente Mário Augusto de Freire Gonçalves, prefeito. De modo que há uma certeza com relação a essas operações e, portanto, regulares as doações. De modo que eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes para integrar ao acórdão a fundamentação deduzida nos presentes aclaratórios, a fim de reconhecer como regulares as doações recebidas por Carlos Alberto da Rosa, CPF 199-238-800/87, e Carlos Antônio Maciel, CPF 228-214-490-20, no valor de R$ 5.000 cada, totalizando R$ 10.000, reduzindo-se, então, para R$ 8.863 a quantia a ser recolhida ao Tesouro Nacional, restando mantidos os demais termos do acórdão embargado. É como voto, senhor presidente. Todos estão acompanhando o eminente relator e o resultado do julgamento, que proclama exatamente o final do voto do desembargador Butelli. Seguinte, desembargador Butelli, agora a prestação de contas, Cidadania Rio Grande do Sul, procedência de Porto Alegre. Tenho notado aqui divergência em relação ao parecer ministerial. Mínima, parece, né? Divergência é mínima, né, doutor Rogério? Inicialmente, uma diferença mínima, né? senhor presidente, inicialmente eu não tinha como divergente, mas me parece que houve uma retificação e eu até desconheço qual seria a divergente. Não, aqui é o 332, a prestação de contas do partido do Cidadania, né? Isso. Não, aconteceu aqui, desembargador, uma apresentação de um parecer complementar depois do parecer complementar da unidade técnica, mas esse já foi, não foi agora, não foi, foi dia 14 de agosto, sim, né? Sim. Eu não sei se surgiu alguma divergência após aqui. O que eu verifiquei nesse caso é que o parecer anterior tinha apontado uma irregularidade, mas não tinha somado ao total das irregularidades e nem no parecer complementar houve esse apontamento que diz respeito ao recebimento pelo partido do órgão nacional de repasse do fundo partidário no período em que ele estava suspenso, o repasse. São dois repasses no total de R$ 25.000. Sim, sim. E nesse ponto, então, eu faria o ajuste do parecer aqui para manifestar também pela composição desse valor no total das irregularidades, limitado ao total do repasse para evitar bis in idem, porque tem as irregularidades aqui dos gastos que não foram comprovados. É que eu estou entendendo que esta imputação decorre do dirigente nacional do partido e não certo. Justamente para evitar dupla. Certo. Essa é, sim,
Eu tenho conhecimento, a Corte tinha esse entendimento. Parece que recentemente teve um acórdão já em sentido contrário, no sentido de que seria possível, deveria ser responsabilizado o Diretório Regional. E aí, depois, no momento da prestação de contas do Diretório Nacional, se evitaria, então, o bis in idem. Mas seria nesse sentido o parecer. Desembargador Butelli. A questão, senhor presidente, se eu só achar aqui, que é um voto bastante longo, são 22 laudas, e... Por isso eu creio que a votação já é unânime, né? Uhum. Sim, mas deixa eu só localizar aqui, porque é bastante longo. Isso. É que, sobre esse aspecto, sobre a doação recebida do Diretório Nacional do partido, eu tenho que a responsabilidade recai no órgão nacional, porque a legislação em aplicação aqui diz respeito à aplicação irregular dos recursos recebidos do partido e não o seu recebimento irregular, de forma que aí o recolhimento deveria recair no órgão partidário nacional e não no regional. Esta é, em síntese, né, a solução que estou encaminhando. No restante, senhor presidente, o acolhimento do parecer na íntegra, né? Na sintonia e os votos dos colegas também, o que proclama o resultado. Por unanimidade, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95, é o leading case da relatoria do desembargador Gerson aqui, incluído pela Lei 13.831 de 2019. E, no mérito, desaprovaram as contas e determinaram as sanções cabíveis nos termos do voto do eminente relator. É o resultado. O seguinte, desembargador Butelli, recurso de prestação de contas final 66576, Antônio da Rocha Vessaro, o recorrente de Palmeira das Missões, e também aqui eu tenho anotado a divergência com o parecer ministerial. Doutor Público, tenha bondade. Desculpe, presidente, é o... 665. 665. Vai ficar difícil, realmente. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Eu, hoje pela manhã, retifiquei esse parecer, mas então eu vou sustentar a retificação. Acredito que Vossa Excelência não tenha tido acesso. Foi pouco antes da sessão, realmente, eu estava repassando os processos e eu detectei algumas inconsistências no parecer anterior fiz, então, essa retificação. Vou sustentar nesse sentido, aqui, no sentido do parecer retificador, que já juntei aos autos. A prestação de contas do candidato a vereador Antônio da Rocha Vessaro, relativamente às eleições de 2020 no município de Palmeira das Missões. O parecer conclusivo da unidade técnica atestou que o prestador não sanou as seguintes irregularidades. No extrato bancário, consta pagamento por meio de cheque à fornecedora Débora de Magalhães Rodrigues, no valor de R$ 2.649, sem que tal despesa tenha sido declarada na prestação de contas. Há despesas declaradas no SPCE e ausentes no extrato bancário. O fornecedor Essent Jus Contabilidade e Consultoria, pago com cheque no valor de R$ 225. O fornecedor Control Contábil Limitada, pago com cheque no valor de R$ 525. E fornecedor Elia da Rosa, pago com cheque no valor de R$ 2.649. A sentença desaprovou as contas, em virtude da ausência de comprovação, tanto o pagamento de serviços contábeis quanto o pagamento de publicidade por materiais impressos, num total de R$ 3.399. Entendemos, senhor presidente, eminente desembargador Butelli, que o recorrente tem razão nesse caso. Os documentos apresentados na fase recursal são cópias de 2 cheques nominais e cruzados. O primeiro em nome de Elia da Rosa, CE, no valor de R$ 2.649, e o segundo em nome de Essent Jus Contabilidade e Consultoria Limitada, no valor de R$ 750. E entendemos que são as irregularidades apontadas que levaram à desaprovação das contas. No tocante às despesas realizadas com Débora de Magalhães Rodrigues, no valor de R$ 2.649,
conforme consta nos extratos bancários, correspondem às despesas no mesmo valor declaradas pelo prestador com relação ao fornecedor Elia da Rosa CE, cuja nota fiscal foi acostada aos autos, ID 24.17.0633. Foi juntada também, ainda antes do parecer conclusivo, declaração de Elia da Rosa CE, esclarecendo que o cheque recebido do candidato foi depositado na conta de Débora de Magalhães Rodrigues, em razão de que a conta da empresa dela estava cancelada na CEF e tinha urgência no depósito do cheque. A obrigação do candidato era emitir o cheque cruzado e nominá-lo ao fornecedor que expediu a nota fiscal, o que foi cumprido, conforme a cópia acostada no ID 24.17.3683. E, nesse sentido, não pode o prestador ser penalizado pelo eventual depósito do cheque em conta de terceiro por parte do fornecedor. Portanto, restou atendido o disposto no artigo 38, inciso 1 da Resolução 23.607, sendo esclarecida ainda a razão de divergência entre os status bancários e os dados informados no SPCE. Portanto, temos como afastada a irregularidade. Quanto ao pagamento à empresa Control Contábil Limitada no valor de R$ 525, não foram adotados os meios de pagamento elencados no artigo 38 da Resolução TSE, a exemplo da emissão de cheque nominal e cruzado. Contudo, restou esclarecida a razão, é mais um daqueles casos da Essente Jus. O cheque apresentado pelo recorrente em nome da Essente Jus no valor de R$ 750 está em consonância com o contrato acostado aos autos, realizado com a empresa e com a empresa Control Contábil Limitada, onde em seu anexo 2 consta que o pagamento seria realizado integralmente à Essente Jus, com posterior repasse ao contador associado na proporção de 70%. Em que pese o contrato com a Essente Jus não estar assinado, esse é um dos pontos em que se retifica também o parecer anterior, é possível concluir que houve a contratação, pois foi acostado o comprovante de pagamento para a aludida empresa e a respectiva nota fiscal emitida por ela, correspondente ao percentual previsto no contrato. Complementam essas informações também a nota fiscal emitida pela empresa Control Contábil Limitada, demonstrando o recebimento dos recursos repassados pela Essente Jus. Portanto, temos que restou demonstrado que houve o pagamento aos fornecedores responsáveis pela contabilidade da campanha nos modos já verificados em outros processos em que constou a empresa Essente Jus como fornecedora. Considerando, entretanto, que não foi adotada a forma de pagamento prevista no artigo 38, inciso 1 da Resolução TSE 23.607, no tocante à empresa Control Contábil Limitada, entendemos que deve ser mantida a aprovação com ressalva das contas. Então, retificando o parecer anterior, né, conforme já consta nos autos, esse parecer retificador também, o parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar com ressalva das contas. Senhor presidente, renovando as saudações, com esta retificação, restam superadas as divergências. Efetivamente, o caso da Essente Jus já transitou aqui pela Corte centenas de vezes, né, aquela modalidade de subcontratação, né, já bastante debatida aqui na Corte. E com relação à dona Hélia, efetivamente o cheque foi emitido na forma regulamentar, nominal e cruzado, tendo havido um endosso da dona Hélia para a Débora de Magalhães Rodrigues, que efetuou a compensação da cártula. De modo que eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo conhecimento e provimento do recurso, para aprovar com ressalvas as contas do recorrente relativas ao pleito de 2020, com fundamento no artigo 74, inciso 2º da Resolução TSE, número 23.607, de 2019. Este o voto. Todos já encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, de sorte que proclama o resultado no sentido do provimento do recurso aprovado as contas com ressalvas. Quanto aos demais, não há divergências com o parecer ministerial e todos estão de acordo. Pergunto aos colegas se eu posso ir proclamando o resultado. E, claro, se algum colega quiser acrescentar algo, fique inteiramente à vontade. Então, agora, começamos com os de relator do desembargador Oyama. Recurso de prestação de contas final 47623, Josemar Medeiro dos Santos, o recorrente, proveniente de Barra do Quaraí. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O seguinte, também prestação de contas, recurso final 67726, de Estrela, Marcos Alexandre Kaiser, o recorrente. Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, aprovando as contas com ressalvas e mantida a multa aplicada na sentença. Também na relatoria do desembargador Oyama, recurso de prestação de contas final 42847, e o do Motter de Biasi, recurso proveniente de Paim Filho. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. Em prestação de contas, agora,
final 2449-58, Alson Pereira da Silva, Porto Alegre, à unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. Relatoria do desembargador Orvalli. Também do desembargador Orvalli, recurso de prestação de contas, final 422-25, Clevin da Silva Messa, recorrente de Tapejara, por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, aprovando as contas com ressalvas, mantida multa de R$ 236,70, equivalente a 30% do valor em excesso, R$ 789,02, a ser recolhida ao fundo partidário. Seguinte é o recurso de prestação de contas final 371-14, de Tapejara, Cláudio Girardi, o recorrente, e a votação unânime é desprover o recurso, mantendo íntegra a sentença ACOA, que desaprovou as contas e condenou ao pagamento da multa de R$ 412,69, equivalente a 30% do valor em excesso, R$ 1.375,65, a ser recolhida ao fundo partidário. Agora, o desembargador Miguel Ramos, recurso de prestação de contas final 282,73, Rejane Conceição Bica Cunha, a recorrente de Campo Bom, à unanimidade deram parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas e afastando a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Também da relatoria do desembargador Miguel Ramos, recurso de prestação de contas final 489,90, Adriane Perim de Oliveira, recorrente de Nonoai. E o resultado é, à unanimidade, deram parcial provimento ao recurso para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, mantidas a desaprovação das contas e a multa aplicada. E o derradeiro, recurso em prestação de contas, final 36782, de Gramado, Roberto Cristiano Sicaroli Cavalinho, o recorrente. E o resultado é, por unanimidade, desprover o recurso, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas e determinou o recolhimento de R$ 2.000 ao Tesouro Nacional. Esse é o resultado, e com o que encerramos a nossa pauta jurisdicional. A próxima sessão será terça-feira, 23 de novembro, às 14 horas. Então, bom, como os colegas preferirem. Preferem aqui ou preferem virtual? Democraticamente, vamos lá. Tem posse, né? Teremos posse, né? Da doutora Elaine do Canto Isto, preservadora substituta. Podemos fazer aqui. Ou os colegas preferem virtual? Diferente. A impossando haveria ou não se sabe ainda? Não se sabe. Quem sabe fazer virtual, né? Vamos fazer virtual, que aí não corremos o risco, né? É. Então tá, virtual. Muito bem. Então tá, um bom fim de semana a todos, né? Obrigado, bom fim de semana a todos. Bom final de semana. Igualmente a todos. Um abraço. Tudo de bom.